Irmãos, vamos abrir. Abra sua Bíblia, Salmo 131. Nós encerramos uma série há menos de um mês atrás na igreja, em que nós falamos dos cânticos de romagem. A última vez que eu tive aqui, eu acho que eu falei sobre o Salmo 126. E os cânticos de romagem são lições para as nossas vidas. É um salmo pequenino. E eu quero lê-lo, e eu quero que você acompanhe, depois nós oraremos novamente. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança. É a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Feche seus olhos, por favor. Ó Santo Deus, Pai querido, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Esse culto é prestado a Ti. E nesse momento tão precioso que nós abrimos a Tua palavra, nós clamamos pela mediação do Teu Espírito Santo, pela unção, pela direção, pela iluminação, para que os nossos corações possam captar a profundidade, a riqueza, a sabedoria daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Ó Deus, não nos permita sairmos daqui de forma indiferente. A Tua palavra que é viva, eficaz, que corrige, transforma, exorta, cura, renova, faz isso nos nossos corações. Abre os nossos olhos para aquilo que é a Tua direção para nós, porque nas Tuas veredas nós caminhamos em direção a pastos verdejantes. Nós louvamos o Teu nome por esse momento tão precioso e pedimos que pela Tua misericórdia e graça fala aos nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho falado muito e eu tenho insistido na necessidade de nós entendermos o tempo que nos cerca. E por que eu sou insistente, tenho batido muito nessa tecla? Porque nós fazemos coisas, os nossos hábitos, nossa forma de ser família, de ser pai, de ser trabalhador, enfim, a nossa existência e os diversos aspectos dessa nossa existência são muito influenciados pela forma como a gente entende, compreende a vida, pelos nossos pressupostos, por aquilo que a gente entende que é certo, pelos nossos valores. E quando nós vivemos em uma cultura que dia a dia se distancia, não é, dos valores da palavra eterna, a gente precisa lançar para ela um olhar crítico. Agora é muito difícil a gente, em tempos como os nossos, é muito difícil a gente reconhecer o que são influências dessa cultura na nossa vida, porque a gente é tão impregnado desses valores, a gente é tão tomado por esses valores que nos cercam, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecê-los. O Eugene Peterson diz uma coisa interessante. Ele diz assim, é tão difícil a gente reconhecer os valores que nos cercam, como é para um peixe reconhecer as impurezas da água. E eu pensei, é verdade. E é verdade que é tão difícil a gente reconhecer os valores que nos cercam, como é difícil a gente reconhecer as impurezas do ar. Mas a gente reconhece quando a gente se intoxica, quando a gente sente mal, quando a gente adoece. A gente não viu, mas a gente respirou alguma coisa ruim. Por que eu estou dizendo isso?
porque o tema desse salmo é a humildade. E falar sobre humildade é um desafio. E é um desafio enorme falar de humildade do ponto de vista bíblico, porque a humildade que na Bíblia é pregada como virtude, não é um valor desejado por nós. Não é um valor incentivado pela nossa cultura. Ou seja, a cultura, e é interessante você perceber que é o seguinte, essa cultura ela não transformou a humildade em vício, mas ela colocou a humildade nas prateleiras da apatia. Tornou-a sinônimo de falta de brio, falta de gana. E aí é interessante, eu já vi essa expressão muitas vezes. Alguém, quando nós conversamos acerca de alguém, alguém diz assim, tadinho, né? Tão humilde. Né? Você já viu? Tadinho do fulano, tão humilde. Porque a gente confunde aquilo que é humildade. E na nossa cultura, em contrapartida, se coroa, se incentiva como virtude, numa sociedade competitiva como é a nossa, a ganância, que é chamada de gana, a arrogância, que é chamada de postura, de brio, a falta de ética, que é chamada de criatividade e esperteza. E aí a gente inverte os valores. Quando você e eu, quando nós olhamos para esse salmo, é preciso que você se lembre quem escreveu esse salmo. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi foi o maior rei que Israel teve. Davi foi um dos grandes homens da história de Israel. Irmãos, agora a vida de Davi é um dos meus heróis da Bíblia. Davi, a vida dele é muitíssimo curiosa, porque Davi foi nascido de uma família de 8 filhos, sendo ele o filho caçula, foi um menino do campo, e foi assim que ele cresceu, como um menino do meio pastoril, de pés no chão e estilingue na cintura. Cresceu no meio da simplicidade dessa vida do campo. Foi ali que ele aprendeu desde muito cedo o seu ofício de pastor, de cajado em punho, guiando o rebanho e os rebanhos da sua família. A figura de Davi me chama muita atenção pela riqueza da sua personalidade. E é muito curioso, e por que eu digo que a personalidade de Davi era riquíssima? Porque ela agasalha tanto a figura e a personalidade de um menino pastor, como dava espaço para um destemido homem que protegia o rebanho do pai e que matou um leão. Davi era ao mesmo tempo um músico sensível, um habilidoso tocador de harpa, e ao mesmo tempo foi um guerreiro destemido, um homem corajoso, um homem forte. Ou seja, a sensibilidade de Davi se somava à sua coragem, ao seu destemor, à sua bravura. Esse menino Davi, essa índole destemida, forjada entre leões e ovelhas, harpas e gigantes, somou-se à sua sensibilidade de músico e de homem temente a Deus. Esse homem Davi foi homem que desbaratou exércitos. Esse homem Davi foi homem que matou milhares, que ganhou guerras, que construiu um reino. Esse homem Davi foi um homem que ganhou e que teve vitórias memoráveis e que foi louvado por isso. Esse é o homem que escreveu esse salmo. Agora presta bem atenção, gente. Presta bem atenção. Esse mesmo homem Davi é um homem que em nenhum momento da sua vida chega diante do Senhor e diz, como que em tom de confissão, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar.
E eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Talvez esse salmo seja fruto já da sua velhice. E você sabe que a gente chega num momento da vida, e é por isso que a gente tem as crises, né? Nós temos, a turma vai tendo aquelas crises de determinada idade. Porque são os momentos de transição na vida da gente. Não tem? De repente a gente vem, a primeira grande transição da minha vida, eu acho que foi talvez o casamento, né? De repente, você acorda, tem uma mulher do seu lado, Jesus. Aí daqui a pouco você é pai. Aí de repente, a primeira vez que eu fui pegar as meninas, eu disse, vem com o papai. Eu falei, ai meu Deus. Vem com o papai. Esse negócio é sério, gente. E eu sou papai até hoje. E eu vou ser pro resto da vida. E aí, de repente, tem aquela crise da meia-idade, sabe? Eu estou chegando no 40, eu fico pensando, Senhor, será que vai ter uma crisezinha? Chegando lá. E aí, de repente, tem aquela meia-idade, porque aquele momento da vida, quando a gente começa... Porque acho que no tempo da nossa juventude, a gente só tem futuro diante da gente. A gente só tem sonho, perspectiva, projeto, plano, vontade, garra, gana, cai, levanta, vai. Mas de repente chega um tempo da vida da gente que a gente olha para trás. E aí a juventude já se foi. O vigor não é mais o mesmo, a disposição não é a mesma, as oportunidades não são as mesmas, o horizonte já não é tão mais amplo. E aí a gente começa a olhar para trás e dizer, será que valeu a pena? A gente começa a reavaliar, e eu tenho a impressão de que esse é um momento na vida de Davi, quando ele, já talvez depois das suas muitas conquistas, ele passa a reavaliar a sua própria história. E aí então ele escreve em tom de confissão esse belíssimo salmo. E presta bem atenção nisso. Quando nós lemos os cânticos de romagem, é preciso que eu fale isso aqui, a Bíblia tem 15 cânticos de romagem. Ou seja, pelo menos 3 vezes por ano, o povo de Israel migrava para Jerusalém, eles iam a caminho de Jerusalém. Algumas Bíblias dizem aí cânticos de subida, porque esse povo caminhava. Jerusalém é uma cidade alta, cerca de 75 metros acima do nível do mar, e essa gente caminhava em multidão, e enquanto eles caminhavam, normalmente ou para a festa dos tabernáculos, do Pentecostes, ou a festa da Páscoa, enquanto essa gente caminhava, eles caminhavam e eles cantavam a sua própria história. Eles cantavam os feitos de Deus, a proteção de Deus, eles cantavam o socorro de Deus, eles diziam, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles cantavam que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eles cantavam as suas memórias da proteção de Deus, quando diziam que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Eles cantavam as lições de Deus, os seus medos, as suas perspectivas, as suas esperanças, as suas frustrações e as lições de Deus para a vida dele. E esse cântico de Davi era um cântico cantado por ocasião das viagens de romagem. E aqui a gente vai falar sobre esse tema da humildade. E aqui eu acho que a primeira lição de Davi para nós, e que eu quero partilhar com você, é uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Olha novamente comigo, eu vou ler novamente o versículo 1, quando Davi assim diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas, de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, quando a gente olha para esse salmo, é difícil, repito aqui, como quando eu falei acerca do desafio da gente conhecer a cultura que nos cerca. É difícil a gente reconhecer a arrogância
como um pecado. É interessante o quanto que às vezes a gente disfarça aquilo que é pecado e a gente dá uma roupagem de virtude. E a gente diz assim, não é tão assim. Por quê? Porque a gente vive em um tempo que incentiva, que recompensa determinadas posturas. Ou seja, e o que é descrito então na Bíblia como pecado? O pecado de tomar coisas com as próprias mãos, e o grande pecado do arrogante é isso. O arrogante, ele acha que ele tem o domínio da sua própria vida nas suas mãos. O arrogante, ele acha que não há nada acima dele e de que tudo está abaixo dele. E de repente, isso é tido como virtude, virtude dos fortes. É aquela pessoa que está sempre com tudo sob controle. Só para você ter uma ideia, em 2002, um empresário inglês chamado Mark Lewis, ele escreveu um livro chamado Pecar para Vencer. Olha que curioso. Esse sujeito, no livro, ele pega os chamados 7 pecados capitais e ele diz o seguinte: para você vencer no meio corporativo ou para você vencer na vida, você precisa cometer os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são o segredo da vida bem-sucedida. E aí, para ele, por exemplo, o orgulho, a preguiça, a luxúria, a gula, a avareza, a inveja, ira são características das pessoas bem-sucedidas. E olha o que ele diz. Por exemplo, com relação a pecados tais quais o orgulho. Ele diz assim, o orgulho é o pecado mais importante. Porque todas as pessoas, e aí ele disfarça o orgulho de amor próprio. Diz assim, todas as pessoas bem-sucedidas são orgulhosas. Você precisa ser orgulhoso. A arrogância, ele diz que é uma virtude. Ou seja, a arrogância é você acreditar 100% em você. Acredite 100% em você. Faça um teste. Tome a direção da sua vida nas tuas mãos. Faça isso. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, uma conhecida dessas de Facebook. A tecnologia ela é uma maravilha, né, gente? Mas ela também cria um fenômeno chamado amigos de Facebook. Eu tenho 1.300 amigos de Facebook. Eu falei, meu Deus do céu, com quantos eu converso por semana? 2, 3, eu não sei. E aí uma dessas aí, acho que de Facebook, ou de sei lá o que, a menina... dessas meninas jovens, bonitas, sabe? Naquele auge da vida, né? E a menina é dessas que tem uma característica bem narcisista, assim. A melhor vista para ela é o espelho. E aí ela posta um negócio no Facebook que eu fiquei assim embasbacado. Ela diz uma frase mais ou menos o seguinte: se você se amar de verdade, você não precisa de mais nada. Tolice! Estupidez! Aí sabe o que eu fico me perguntando? Eu fico me perguntando se essa menina já visitou a UTI de um hospital. Sabe o que eu fico me perguntando? Se essa menina já conversou com uma mãe chorosa pela perda de um filho que foi assassinado. Eu fico perguntando quantas foram as frustrações da vida dela. Eu fico me perguntando quantas vezes ela visitou a casa do luto. Acredita em você mesmo? Você acha que esse é o segredo da vida? Basta que ela saia 1 milímetro do seu controle para que você comece a entrar em uma crise existencial. O Mark Lewis ele diz a ira é a energia de fazer as coisas com paixão, diz ele. A gula, ele diz que a gula é sempre querer mais, e aí por aí afora ele vai falando uma série de baboseiras aí. Gente, presta atenção. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A arrogância e a ganância são irmãs siamesas. Para os que padecem do mal,
de acharem que são tudo em si mesmas. Vocês lembram de um personagem do Chico Anísio? Vocês lembram, faz muito tempo isso? E era o Alberto Roberto. Vocês lembram do Alberto Roberto? E o Alberto Roberto, você menino que nasceu de 90 para cá, você não, talvez não lembre disso, mas o Alberto Roberto, ele tinha uma fala que ele dizia o seguinte: eu se basto. Lembra disso? O Alberto Roberto, nas entrevistas dele, as entrevistas que ele fazia com alguém, as entrevistas sempre voltavam para ele mesmo. Aí quando ele ganhava uma bronca, ele dizia: eu se basto. E tem muita gente achando que se basta em si mesmo. E aqui é preciso a gente fazer uma correção e para a moçada, para os jovens que estão na fase dos sonhos, das conquistas. E isso tudo é muito legal, é só preciso que você diferencie uma coisa. As aspirações são coisas salutares e saudáveis, sabe? O humilde também luta, aspira, almeja, busca, mas ele reconhece os seus limites e ele não pisoteia os seus próprios valores. Para essa pessoa que é humilde, que reconhece seus próprios limites, seus valores são inegociáveis. Portanto, lutar e buscar e caminhar e almejar e sonhar é algo bom. A humildade, gente, presta atenção, uma vez eu ouvi o Tim Keller mencionar isso, e ele descreveu a humildade de um jeito muito bacana. Ele diz assim: humildade não é pensar menos sobre você. Entende? Humildade não é diminuir você. Humildade não é pensar menos sobre você, é pensar menos em você. Ou seja, humildade não é falta de brio, de lastro, sabe? Mas é autoavaliação sincera, de você se reconhecer na sua pequenez, nas suas limitações. Irmãos, acho que a própria mitologia grega, ela está tão repleta de exemplos para nós, porque ela encarava o risco e o perigo dos arrogantes. A mitologia fala de um jovem chamado Ícaro, né? Ícaro era filho de Dédalo, e Dédalo foi um habilidoso inventor do seu tempo. E Dédalo foi chamado com seu filho pelo rei Minos para a ilha de Creta, e o Minos foi aquele que mandou construir o labirinto onde ele colocou o Minotauro. Mas o rei Minos, porque não queria perder o trabalhador habilidoso que era Dédalo, o pai de Ícaro, ele os prendeu numa masmorra. E aí Dédalo ficou ali durante muito tempo tentando e planejando uma forma dele ir embora, deles saírem dali daquela masmorra. Então, com o tempo, o Dédalo inventou as asas de cera, né? Ele foi recolhendo penas de animais e fez as asas de cera, fez o primeiro voo teste, deu certo, falou para o filho, mas ele conhecia o filho que tinha. E então, antes deles fugirem, ele chega para o filho e ele diz assim para o filho: olha, Ícaro, deixa eu te dar uma dica, você não pode voar nem muito baixo, para que a umidade do mar venha umedecer as penas e pesá-la, e assim você caia, e nem muito alto, para que o calor do sol não venha derreter as suas asas. E assim eles vão no seu voo. E então o Ícaro começa a ficar muito sabe, inebriado pela beleza do horizonte, das alturas que ele consegue voar. E ele começa a voar mais alto. E o pai diz assim: meu filho, mais para baixo um pouco. E Ícaro não dá ouvidos ao seu pai, voa muito alto e muito alto. Mas o calor do sol derrete as ceras das suas asas e ele cai à queda da sua morte. Ele ficou inebriado com a altura, com a beleza, com a amplitude do horizonte que se colocava diante dele. Irmãos, Davi, quando escreve esse salmo, e é preciso que você relembre um pouco da história desse homem. Davi foi um homem, como disse, um grande conquistador, mas foi esse homem que cometeu muitos erros também. Muito provavelmente Davi foi esse homem que percebeu que as suas paixões juvenis, que os seus ímpetos,
que a sua alma de conquistador talvez tenha o levado a cometer alguns erros, e erros muito, cujas consequências foram muito dolorosas para ele. Davi reconheceu e se arrependeu, mas ele acaba que colhe as consequências do seu pecado. Davi, irmãos, foi aquele homem que, movido pela lascívia e entorpecido pelo próprio poder, ele tomou a mulher de outro homem. E ainda assim planeja enganar esse homem. Não dando certo, ele planeja a morte desse homem. E muito provavelmente, para matar esse homem, ele tenha sacrificado muitos outros homens do seu exército. É a história de Batseba e de Urias. Davi foi esse homem que, muito provavelmente, um pai ocupado demais com as suas batalhas, esqueceu o próprio lar. A vida familiar de Davi foi uma grande tragédia, porque Davi foi o rei bom para todos, mas um homem distante dos seus filhos. Davi viu o seu filho Amnon tomar Tamar em um incesto trágico, relatado no 2º livro de Samuel, no capítulo 13. Sabe o que Davi fez? Nada. Por causa desse incesto, Absalão, que era irmão de Tamar, se enche de ira e se vinga de Amnon e mata o seu próprio irmão. Essas tragédias familiares assolam a vida de Davi, e depois o próprio Davi começa a ser perseguido por seu filho, a quem ele chamou de Absalom, o pai da paz. Davi fugiu, e Davi escreve o Salmo 55, quando ele conta a dor de ser perseguido pelo seu igual, quando ele diz: Senhor, e ele coloca para fora todo o seu sofrimento: quem me dera asas de pomba, eu voaria, me acharia em um deserto, porque se fosse o meu inimigo a me perseguir, mas não é, é meu igual, aquele que come comigo, aquele que está ao meu lado. E esse próprio Davi, depois de um momento muito triste, chorou a morte do seu filho. O pai da paz se tornou o filho da guerra. E no 2º livro de Samuel, capítulo 19, a oração de Davi, quando ele diz: Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Você está entendendo, gente, esse homem que chega no momento da sua vida e que olha para trás e percebeu que muito provavelmente a sua própria ganância, a sua vontade, a sua gana o levou a cometer coisas que ele mesmo condenou veementemente. Mas agora ele havia perdido 2 filhos, havia uma filha abusada, havia tragédias que marcaram a sua história e o seu coração. E aí esse homem agora chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não quero coisas grandes, não. Eu quero me colocar no meu lugar. Eu não quero coisas grandes demais para mim. Essa é a nova perspectiva de Davi. Segundo lugar, uma decisão acertada. Olha comigo o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Irmãos, prestemos atenção em um fato muito importante. Eu lido diariamente e com um número razoável de pessoas doentes, adoecidas da alma, adoecidas das emoções. E essas pessoas chegam, e é muito interessante que eu mencionei aqui a menina que acha que a solução da vida é se amar de verdade. E aí você percebe que a sua vida é tão pequenina. E as pessoas e eu acho interessante, embora trágico e triste, perceber que as pessoas que me procuram, essas pessoas que chegam a um momento de adoecimento, essas pessoas não adoeceram da noite para o dia. Essas pessoas sucumbiram a cobranças internas e externas,
das exigências que ecoam, ainda que silente em nossos ouvidos, dizendo: seja o melhor, seja perfeito, seja bonito, corra mais rápido, conquiste, ganhe, não erre, tenha o controle, seja forte. E aí a gente vai tentando ser forte, e a gente vai com aquela falsa sensação que você tem... Você já percebeu que quando as coisas parecem que vão tudo bem, a gente está em paz? Quando a coisa vai legalzinha, né? O menino tirou nota boa, o menino não adoeceu, né? A esposa não quebrou você com o cartão de crédito. Isso é brincadeira, tá, gente? Isso é hipótese, isso é coisa... Isso é meramente ilustrativo, tá? Minha esposa está olhando ali, ela é extremamente econômica, né, meu bem? Quando a coisa parece, quando assim, a coisa está sob controle, está tudo legal, né? Mas aí ela saiu 1 milímetro do trilho. Meu amigo. Você sabe uma ilustração que eu uso? Quando a gente está dirigindo, você confia em você, né? Mas às vezes você vai dirigir com um amigo e aí você está cansado, você passa o volante, né? E aí você fica assim, você tem um freio imaginário ali no seu lado, né? E aí é interessante, você fica deitadinho ali, eu vou dormir, e aí o cara dá uma freada, eu um olho, mas o outro, ó. Opa. Aí tá tudo bem. Aí você... Aí dá outra freada, você, ó. Sabe por quê? Porque eu não estou no volante, eu não sei como é que é. A gente tem uma falsa sensação de que enquanto as coisas na vida estão aparentemente bem, a gente sente uma sensação de que a gente tem o controle, de que as coisas... uma sensação de segurança, de paz. Até que a vida nos prega uma peça. Até que aquela pessoa que foi perfeccionista e que trabalhou durante anos com afinco, chega adoecida, cansada de se doar mais do que deveria. Ou diante de você, aquela pessoa que não esperava e o casamento vai à bancarrota. Ou aquela mãe que perde o filho de uma forma trágica. Ou o câncer que acomete o seu amigo. São tantas coisas. Esse fim de semana, durante a semana, nós fomos um passeio da terceira idade, ali em Caldas Novas, e éramos um grupo grande de várias igrejas, e ali nós estávamos, e tinha um senhor no ônibus que disse assim: pastor, depois eu queria falar contigo. Eu me lembrava dele, mas eu não liguei a ele exatamente onde nós havíamos conversado. Quando foi na manhã que antecedeu a nossa conversa, eu até comentei com a Dani e disse: lembrei. Quando nós estivemos aqui, quando nós ainda morávamos no Canadá, estivemos aqui em 2011, eu visitei e ele estava com a esposa com câncer. E a esposa não estava na viagem, eu pensei, alguma coisa aconteceu. E então nós tivemos o culto, assim que o culto terminou, ele estava no cantinho. Eu disse: meu irmão, lembrei de você, e eu me lembrei que eu fui na sua casa e eu te visitei no ano de 2011, e a sua esposa estava com câncer. E perguntei como ela está. Nessa hora ele começa a chorar. E ele começa a me contar toda a história do adoecimento dessa mulher, dos 40 dias e noites passados ali no hospital de base, ao lado da mulher, definhando até o último suspiro da vida daquela com quem ele viveu por 40 e tantos anos. Aí, meu amigo, o chão se perde. Aí a vida não parece tão mais sob controle. E agora? Não tenho mais, se foi. Ao final daquele culto, uma outra mulher me procurou e ela me disse assim: pastor, o que você falou mexeu muito comigo, porque um ano atrás o meu filho de 45 anos de idade morreu de um câncer também. Vocês estão percebendo
que a normalidade da vida é muito menos normal do que a gente pensa. E por isso, essa é uma decisão acertada, é a decisão de entender que eu e você não estamos no controle de nada, que conforme Jesus diz, qual de nós, por mais ansiosos que estejamos, podemos acrescentar um côvado ao curso da vida, nenhum de nós. E por isso o desafio e a decisão é: coloque essa vida diante do Senhor, que é soberano, que toma conta, quem não é pego de surpresa, quem conhece o amanhã desde o dia de ontem, quem tem sob as suas mãos o domínio e a história do universo. Ele é o único lugar seguro onde a gente pode estar. Eu não tenho domínio de nada, eu sou muito pequenino, até que a vida, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender isso, até que a vida jogue isso na minha cara. Gente, essa é uma decisão importante. Eu dizia em tom de brincadeira e em confissão que eu sempre fui um ansioso, confesso, porém relutante. Sempre fui muito ansioso e Deus tratou demais isso na minha vida. E eu me lembro, esse salmo é muito especial para mim, porque eu preguei esse salmo em um momento singular da nossa vida. Quando nós nos casamos, nós éramos muito novinhos. A Dani tinha 19 anos, ia fazer 20, e eu tinha 23, estava um mês de fazer 24 anos. Nós nos casamos, e aí a vida estava tudo sob controle, nós nos planejamos: você vai terminar a faculdade, depois a gente vai virão, né, a primeira gravidez, e aí então assim a gente planejou. Ela terminou a faculdade, então nós começamos os trabalhos e o projeto gravidez foi estabelecido. E eu achava que o negócio era mais fácil do que eu pensava, porque o projeto de gravidez não veio tão rápido quanto eu imaginava. Mas eu cometi um pecado, pastor Luciano. Eu avisei a igreja que a partir daquele momento nós estávamos tentando engravidar. Ah, meu irmão, a minha vida virou um martírio daquele dia em diante. Todos os dias, quando a Dani chegava na igreja, já pegavam na barriguinha dela. E aí? Nada. E aquele negócio começou a gerar, porque aí, você sabe aquela fase da vida da gente? Meus amigos na minha faixa etária já estavam casados e com filhos. Eu estava me sentindo a Ana, né? Todo mundo tinha filho. Eu falei, Deus do céu, e tal. E a gente pega, e eu percebia que a coisa estava ficando muito feia quando eu pegava os meninos dos outros nos braços e eu não queria largar. Falei, rapaz, eu tenho que fazer os meus, porque tinha uma sobrinha. E aí começou a ficar uma tortura, porque a cobrança veio grande demais e a gente ficou muito tenso com esse processo e a nossa vida começou a ser marcada por um ciclo. E que toda vez eu ficava na espera, e aí, nada. Falei, rapaz, mas que coisa. Aí pronto, aí começar a me dar receita de chá, Ih, gente, vocês não sabem o que eu sofri, viu? Porque todo mundo tem uma receitinha, tem ou não tem? Para resolver o seu problema, não é verdade? Todo mundo tem. Quando eu estou gripado, eu não gosto nem de ir na igreja. O que eu levo de receita para casa, rapaz, olha. Aí, ok. Aí um dia eu li esse salmo, eu falei, rapaz, eu vou pregar esse salmo na igreja. E eu disse, Senhor, eu vou descansar no Senhor. E a gente descansou no Senhor. E aí num dia, a Dani entra no quarto e ela está com eu achei que era um termômetro na mão, né? Oi, meu bem. Sabe de nada, inocente. Aí eu olhei aquele negócio e eu, como na minha sensibilidade masculina, eu olhei e falei, que é isso, mulher? E ela já, falei, que meu bem, tá azul, é azul que fica? Tá aqui, ó. Tô grávida. Eu falei, faz o exame de sangue. Rapaz, eu precisei pedir perdão esse dia aí, viu? Joguei aí a alegria da minha mulher no chão. Falei, vai fazer o exame de sangue, porque se der errado esse treco aí, nossa, pai, vai ser terrível. Aí fizemos o exame de sangue e tudo, louvado seja Deus, ela estava grávida. E aí foi interessante que no dia, aí foi a primeira, alívio da ansiedade. Deus nos agraciou com a gravidez. Foi quando nós fomos fazer a primeira ecografia. Me lembro até hoje, doutor Brasil,
E a avó da Dani, uma senhora crente, uma mulher serva de Deus, ligou para a Dani e falou assim: minha filha, sonhei que você vai ter gêmeos aí. E eu pensei, meu povo, rapaz, como feijoada sonha tanta coisa, né? Aí nós fomos lá fazer o exame lá com o doutor, e aí o doutor e a Dani diz assim: doutor, nós estamos preocupados que a minha avó sonhou, disse que seriam gêmeos. E aí o doutor fala assim: olha, 2 já são, estou procurando aqui se tem 3. Ela tem tias trigêmeas, viu? Aí ele falou: 2 já são, estou procurando aqui o 3º. E aí eu levantei. Aí eu pensei assim: o senhor é um bonachão, né? Ô, doutor, então, como é mesmo? São 2. São 2. E aí, nesse momento, a alma feminina começa a chorar de alegria. E nesse momento, a alma masculina começa a fazer conta, rapaz. Eu falei: rapaz, era um berço. Era um número X de fraldas. Dobra tudo! Mas aquele momento foi uma lição interessante para a vida da gente. E aí depois, anos depois, a gente foi ao Canadá e todos aqueles momentos que a gente passou. Mas eu aprendi demais em todas essas situações. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanto eu me debati à toa. Quantas noites insones desperdiçadas. Quantos momentos de ansiedade que eu poderia ter me poupado se eu entendesse de verdade que eu precisava ser qual criança desmamada que se aquieta nos braços do pai. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu digo: meu Deus, como o Senhor cuidou da gente. Não faltou fralda, não faltou berço, não faltou sustento, não faltou cuidado, não faltou amor, não faltou provisão, não faltou coragem, não faltou saúde. Isso tudo não quer dizer que nós não tenhamos tido a presença de lágrimas, de dores, de momentos amargos, de lutas, de dificuldades, de desesperos. Mas o fato é que a gente aprendeu a descansar naquele que é dono de tudo e cuida de nós. Ele cuida. E sabe uma coisa curiosa? Aqui a Bíblia fala da criança desmamada. Essa é a imagem que o salmista usa, e ele troca a postura dos olhos altivos pela criança que descansa, pela postura da dependência. Ou seja, quando a gente cansa de tentar ter o controle de tudo, e a gente diz assim: Senhor, está nas tuas mãos. O salmista usa essa imagem, a criança que está amamentando, é muito curioso isso, a criança tem uma relação umbilical com a mãe. Quase que um não diferencia-se do outro. Mas se essa criança começa a crescer, e aí essa criança chega a hora de desmamar, é interessante que essa criança aos poucos começa a perceber que ela é um indivíduo separado da sua mãe. Mas é interessante essa criança que na amamentação, tudo o que ela procura é basicamente o alimento no seio materno. Depois essa criança, ela quer colo. E o que ela procura é os braços do pai, os braços da sua mãe. Porque aquele lugar ali é um lugar de aconchego, sabe? Esses dias eu conto isso sempre, eu digo que quem tem filho tem fonte inesgotável de ilustração, que a gente tem as 2 meninas, e eu tenho uma menina mais como a mãe, mais estabanada. Acertei, amor? Não. Mas uma outra é mais quietinha e tudo. E aí um dia, rapaz, ela começou e disse que teve um pesadelo uma noite. E aí ela é bem quietinha, e ela foi lá em mim, aí o dedinho na minha cabeça, ó. Aí o que foi, filha? Eu falei: papai, tive um sonho mau. Eu falei: que sonho mau? Que assistiu Scooby-Doo, viu, gente? Aí eu peguei ela no colo, vamos para o quarto e vamos falar: papai do céu, vai dormir. Aí outro dia, eu comecei a achar que era golpe esse negócio de sonho mau, tá? Aí outro dia, ó na minha cabeça, ó.
Aí, rapaz, quando aquele dedinho vem na minha cabeça, eu penso, porque a mãe está aqui do lado, rapaz, vai na mãe. A mãe aqui. Aí, ó na minha cabeça. Mas esse dia eu estava cansado demais. Aí eu olhei para ela, falou, papai, sonho mal. Eu falei, deita aqui que eu não aguento sair daqui não. Aí ela deitou do meu lado e eu percebi que ela estava inquieta. Ela virava para um lado, ela virava para o outro. Que foi, filha? Ela, papai, eu estou com medo. Aí eu abracei ela bem apertadinho, trouxe ela para perto do meu peito. E eu falava assim para ela, filha, o papai está aqui. O papai está aqui. O papai está aqui. Vamos falar, papai do céu. E ela adormeceu. E outro dia eu estava pensando, Deus, às vezes é tudo isso que a gente precisa ouvir do Senhor. Receber aquele abraço do Pai, que diz assim, o papai está aqui. O papai está aqui, descansa. Qual é o seu medo? Descansa. Sabe por quê? Porque o papai está sempre aqui para a gente. E é por isso que qual criança desmamada, essa criança não tem uma confiança ingênua. Mas essa criança sabe que de alguma forma, agasalhada naqueles braços, ela tem proteção, tem paz, tem segurança. Ô gente, como é bom isso. Somente quem tem essa concepção é quem pode cantar como o autor daquele hino que perde a sua família em um naufrágio. Ele ia passar as férias na Inglaterra para ouvir o Dwight Moody pregar. A sua família vai à frente em um navio a vapor. O navio naufraga. A esposa é a única das 4 filhas que sobrevive. Ela chega na Inglaterra, manda uma carta para o marido dizendo, só eu sobrevivi. Esse homem é um homem de Deus. Spafford é o seu último nome, não me lembro o primeiro nome dele. Mas tem aí no seu inário aí. E aí eu sei que quando ele, a biografia dele conta que quando, esse é um relato da filha caçula, a filha que ele teve depois desse evento, conta que quando ele pega o navio, que ele vai ao encontro da esposa na Inglaterra, quando o navio vai passando nas mediações onde ele havia perdido 4 filhas, ele escreve o que para mim é um dos hinos mais belos do nosso inário. Ele diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. O que ele dizia? Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando a gente aprende a descansar nos braços do Pai, quando a gente toma essa decisão, a nossa alma se aquieta. E o salmista termina dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o convite que eu faço para você. Meu irmão, minha irmã, espera no Senhor. Espera no Senhor. Você sabe qual foi o salmo que Davi provavelmente escreveu depois deste salmo aqui? É o salmo quando ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Olha a diferença da perspectiva. Pois eles dentro em breve definharão. Diz então Davi no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te na verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confia, agrada-te, entrega, descansa. Esse é o convite. Espera no Senhor.
Espera no Senhor, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Eu quero que você, por favor, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. E eu quero colocar a sua vida no altar do Pai.